Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Neuronutrição. Eu sou Daniele Lodete, batendo ponto aqui, toda semana, insistentemente, para trazer informação para vocês, informação útil, informação de verdade, não é achismo, não é modinha, não. Aquilo que é certo, errado é errado. E quem manda é a gente aqui fala para vocês obedecerem, tá certo, gente? Então, sejam bem-vindos, meu convidado de hoje, adorei, porque a gente já fez uma lista de perguntas polêmicas e nós vamos jogar tudo aqui no programa e eu quero ver pancadaria mesmo, tá bom? Então, quero apresentar para vocês Rafael Gianin, ele é nutricionista esportivo e, muito bem-vindo aos nossos estúdios, Rafael. Muito obrigado, Dani, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo. E é sempre bom trazer um tema que aí é relevante, que tem muitas dúvidas, que a gente sabe, muitos mitos por aí. E também a gente sabe que depois, principalmente da pandemia, muita gente começou a procurar o exercício físico, começou uma atividade física, e aí acabou que essa procura pela nutrição relacionada ao esporte, ao exercício físico, foi crescendo junto com isso. E também, com isso, as informações de mídia, de internet, blogueiras, vai crescendo também, mas estamos aqui para poder ajudá-los e vai ser um prazer aqui começar esse bate-papo. Exatamente, vamos colocar abaixo um monte de besteira que a gente vê por aí, viu? Tá certo? Bom, primeira coisa que eu quero perguntar, Rafael, é o seguinte: nutrição esportiva e nutrição estética, né? Elas se confundem, muitas vezes se fundem, né? A pessoa já não sabe mais o que é o que e tem dia que tá um pé num lado e um pé no outro. Qual a principal diferença das duas? Certo. Bom, a gente tem que lembrar que nutrição esportiva é uma área de atuação definida pelo nosso Conselho Federal de Nutricionistas. Então, ela é uma área de atuação reconhecida, né? É claro que quando a gente fala em performance, né, acaba falando de estética, porque elas estão também ligadas uma com a outra, né? Mas as pessoas acabam procurando muito nutricionista por conta, obviamente, do emagrecimento e da hipertrofia, né, o ganho de massa muscular, só que não é tanto uma nutrição esportiva raiz, digamos assim, como a gente vê aí nas nossas bases que a gente estuda. Então, o que a gente tem que saber é que nutrição esportiva tem uns pilares que eu chamo, né? A gente tem que lembrar que é uma nutrição que está lá para dar performance para a pessoa, ela está lá para dar recuperação, porque a gente tem que pensar que um atleta, seja um atleta, e aqui, pessoal, até aproveitando o gancho, eu não vou falar só de atleta de elite, o atleta profissional. Eu vou falar da pessoa que é um desportista, um praticante de um exercício físico, de uma atividade física, que vai se beneficiar de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, voltando. Então, pensa que tem pessoas, por exemplo, que treinam todos os dias. Então, a nutrição esportiva ela não está preocupada só também com a performance, mas recuperar aquela pessoa para poder fazer o treino no dia seguinte e os subsequentes, né? E o terceiro pilar, né? Então, a gente falou de performance, de recuperação, e o terceiro pilar, adaptação. Porque a gente tem que lembrar que todo treinamento, a gente espera uma resposta. A gente submete nosso corpo a um determinado estímulo, um determinado estresse, e a gente espera uma resposta dele. Então, isso a gente chama de adaptação ao treinamento. E aí também começa a questão de nutrição esportiva, porque cada esporte, cada exercício físico tem um tipo de adaptação. E a nutrição vai lá para dar a base para que isso aconteça. Então, isso, né, basicamente, nutrição esportiva. Tem que entender do esporte, porque um atleta de futebol tem uma nutrição diferente de um maratonista, né? Uma pessoa, mesmo do fisiculturismo, pegando para falar da musculação, é bem diferente de alguém que faz Ironman. Alguém que joga beach tênis, um outro esporte também muito em alta que a gente vê crescendo mais. Então, esse é o ponto da nutrição esportiva. Quando a gente vai para a nutrição estética, a gente tem que lembrar que assim, o objetivo é emagrecimento, ganho de massa muscular, só que ele pode ser apenas uma consequência do exercício ou do esporte praticado. Então, muitas coisas que a gente vê, né, que a ciência traz para a gente em nutrição esportiva, nem sempre precisa ser aplicada à nutrição estética. São pacientes normalmente diferentes, querem buscar o emagrecimento, por exemplo, mas também através do exercício físico. Mas lembrar que nutrição esportiva, para diferenciar bem e responder a sua pergunta, vai muito mais a fundo no treinamento, na necessidade do atleta, nas fases de preparação. Às vezes, uma pessoa que tem o objetivo de fazer uma maratona, sei lá, né, no final do ano, por exemplo, é um objetivo diferente de alguém que quer apenas ficar bonito para ir para a praia, entendeu? Então, isso a gente separa bem nutrição esportiva de estética. Uhum. E, às vezes, as duas coisas, elas se unem na mesma pessoa, né? Perfeito. Ele quer correr, arrasar, e quer chegar na praia, arrasar também. Daí, arrasa em tudo, né? É uma consequência. Sim, acaba sendo sim. uma consequência. Uhum. Porque tem algumas dietas, algumas técnicas, né, que a gente usa para emagrecer, para... enfim, mais voltadas para a nutrição estética, que às vezes vão
é assim, do lado oposto à performance. Então, vou fazer uma restrição severa de carboidrato para reduzir o percentual de gordura, para ter definição. Mas o meu treinamento amanhã vai por água abaixo. Eu vou perder performance em prol de algo estético. É isso que não pode acontecer e é isso que acaba acontecendo muitas vezes, que as pessoas confundem, né? Mas eu não quero o meu carboidrato que eu vou engordar. Poxa, mas amanhã você tem treino, amanhã de manhã você vai correr 20 quilômetros, amanhã você vai levantar 300 quilos. Como que você não vai comer carboidrato, e, Dani, né? É muito importante isso que você falou. É muito importante a gente colocar isso. Para o exercício físico, o carboidrato continua sendo e sempre será o nutriente principal. E quanto maior a intensidade do exercício físico, maior a necessidade do carboidrato. Então, aí, de novo, a gente separa a nutrição estética de nutrição esportiva. Dificilmente, em nutrição esportiva, a gente vai usar uma dieta cetogênica, a gente vai zerar carboidratos. A gente pode ter um mínimo? Pode, mas é bem diferente porque performance precisa de carboidrato. E ponto final. E aí vou puxar aqui para os neurônios que eu gosto tanto. Cérebro precisa de carboidrato, tá? Podem xingar carboidrato, podem falar o que vocês quiserem, mas o nutriente principal, aquilo que o cérebro mais usa para produzir energia, é carboidrato. Tanto que temos milhares de estudos mostrando que você vai, por exemplo, fazer um teste, uma prova, vai aprender uma nova língua e você não consumiu carboidrato, a sua performance cognitiva cai. Uma refeição com carboidrato antes, até mesmo durante a prova, o colégio, né? Você tá ali, fica horas no colégio, na faculdade. Durante o momento em que o seu cérebro está sendo submetido a uma demanda, é importante, isso melhora funções cognitivas, foco, memória, fluência, atenção. Então, é muito importante que a organização do carboidrato também exista quando você quer extrair do seu cérebro o melhor que ele pode dar. Não dá para... mas agora vamos fazer jejum. O jejum para o cérebro faz bem. Ok, tem até alguns estudos que falam da importância, mas não é o jejum na hora de estudar, tá? Eu vou fazer jejum porque é bom para o cérebro. Na hora que você está estudando, na hora que você está lendo, você está na aula de inglês, querendo aprender a falar russo, sei lá o quê, e você está sem comer carboidrato. O neurônio, ele precisa dessa energia. E com o passar dos anos, uma das coisas que também marca o declínio cognitivo é a perda da capacidade que o cérebro tem de utilizar a glicose como fonte de energia. Então, o cérebro vai envelhecendo, ele vai captando glicose e produzindo energia de uma forma cada vez mais difícil. E aí a gente faz o quê? Que combustível eu posso dar para somar a glicose? Já que o cérebro novinho, glicose entra e vira energia. Mas o cérebro de uma pessoa idosa, de uma pessoa que já tem um diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, um declínio cognitivo, a glicose já não consegue virar energia com tanta facilidade, existe uma alteração no metabolismo. E a gente, inclusive, Rafael, está vendo isso em mulheres peri- e pós-menopausa. Uma alteração metabólica no cérebro, onde a produção de energia no cérebro tende a cair porque o hormônio cai. É louco, o cérebro é muito, né? E aí a gente hoje já começa a pensar em que suplemento, que nutriente eu posso dar para o cérebro para produzir energia também, já que a glicose vai ficando difícil de ser utilizada com o passar dos anos. Aí onde entra a suplementação com TCM, triglicerídeos de cadeia média. Eles são convertidos a corpos cetônicos no nosso organismo. É claro que tem que ser do jeito certo, combinado com o nutricionista. E esses corpos cetônicos vão até o cérebro e viram energia também. Então, soma com a glicose. E aí tem estratégia para tudo. Eu gosto, às vezes, de um paciente que ele já chega com queixa de fadiga, de eu tô com dificuldade de me concentrar, eu tenho dificuldade de memorizar. Tô percebendo que o meu cérebro está cansado, digamos assim. Uma primeira coisa que eu penso é naquele combustível que tem que chegar até ali. E o carboidrato é a primeira coisa que eu vou pensar. Então, vai treinar, vai correr, vai malhar, tem que comer carboidrato. Vai pensar, vai aprender inglês, vai, sei lá o quê, fazer o Enem. Vestibular, exato, concurso, vai comer carboidrato. Mas não pode ser qualquer um. Depois eu vou falar sobre isso. Assim como o Rafael vai dizer que também não pode ser qualquer um para o atleta, né, Rafael? Claro, exato. Ou para quem quer hipertrofia. Qualquer carboidrato que serve, vai dizer, eu vou tomar aqui o refrigerante, é carboidrato. É assim que funciona, explica para o povo que também não é esculhambação também não, né? Esse ponto é muito importante, e aí a gente entra muito na nutrição esportiva pelo seguinte, a digestão nunca pode atrapalhar o treinamento. Então, uma das coisas que eu faço quando eu atendo um paciente é ver qual é o horário da competição, ou qual é o horário do treinamento, para adequar as refeições ali por volta daquele horário, para nunca deixar a digestão atrapalhar
o treinamento físico. Então aí vem, Dani, respondendo a sua pergunta, que tipo de carboidrato? É diferente você ofertar uma aveia, que é um excelente carboidrato, talvez um dos melhores que existem, perto do treino, não. Por quê? A digestão dela é muito mais lenta do que, por exemplo, um pão comum francês com geleia, por exemplo, que é um suco de uva integral, que são pré-treinos que eu gosto muito de colocar, porque é carboidrato puro e de fácil digestão. Então tem que ser o carboidrato certo. De novo, não é o carboidrato da Coca-Cola, como você falou. Não é o carboidrato das balas, né? Do que a gente vê por aí. Biscoitinho recheado. Mas, por exemplo, um pão francês, a gente pode, de repente, adequar. Claro, não é para todo mundo, na quantidade certa, porque ele tem uma digestão muito fácil. Então, ele pode ser um pré-treino, dentre outras opções que eu sempre gosto de colocar. Mas é isso que você falou. Depende do carboidrato para qual momento. E depois vai ter... A gente vai fazer um quiz, gente. Ó, pode ou não pode? Ó. Pode ou não pode? Vai ter... Já dei um spoiler. Já tem uma lista, 80 alimentos aqui. Pode ou não pode? Nervoso. Já estamos tudo nervosos aqui com a pancadaria que vai rolar, né? Vão mandando as dúvidas. Exatamente. Lembrando que eu não estou conseguindo ver as perguntinhas, então, produção, por favor. Tá? A produção já tem 82, já estou nervosa. Enfim, então, a gente agora já entrando um pouquinho num tema específico, Rafael, que é a hipertrofia, né? Hoje vemos muito o jejum, ele caiu no gosto popular como uma forma talvez até mais fácil. Vou fazer jejum porque é restrição calórica, eu não tenho que ficar pensando no que eu vou comer, eu só vou não comer e tá tudo certo. Então, tem muitos prós e contras, é uma questão polêmica, não vou mergulhar nesse quesito, mas... Quem quer fazer um trabalho de hipertrofia? Estou malhando lá a musculação para hipertrofia. Vou fazer uma dieta para ganhar massa muscular. Dá certo ir fazer musculação em jejum? Tá? Em jejum, geralmente eu falo que é o jejum da manhã, porque acorda e vai malhar sem comer nada. Ou então, às vezes, fez só o almoço, vai malhar 8 da noite e não comeu nada. Então, vamos botar jejum aí pelo menos de 8 horas, tá? Dá certo fazer treino de hipertrofia em jejum, Rafael? Responda para a população. Se você tem aquele objetivo, né, real, seu principal objetivo sendo a hipertrofia, né, o ganho de massa muscular, o jejum de fato não é a melhor estratégia, né? Claro que, salvo, né, as pessoas que gostam de fazer, estão acostumadas a fazer, e depende também, Dani, de qual tipo de jejum. Porque a gente tem aquele jejum que às vezes as pessoas acham que é só pular o café da manhã. Tem o jejum de dias alternados, então a gente pode até depois entrar num tema como esse. Tipos, né? Exato. Só que por que não é a estratégia mais adequada? Você até pode fazer, mas de fato não vai conseguir potencializar o seu ganho de massa muscular. Por quê? A gente tem alguns pontos. Então, por exemplo, para a gente ganhar massa muscular é super importante a pessoa estar num superávit calórico, ou seja, ela estar comendo mais calorias do que ela gasta. Quando eu reduzo a minha janela de alimentação, fica mais difícil, até por uma questão de volume gástrico, de eu ter que consumir tudo aquilo que eu preciso para ganhar massa muscular. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente sabe que a ciência já provou isso pra gente, é de que a gente precisa ter uma distribuição melhor distribuída das proteínas ao longo do dia. Então, você passar a fazer, pensando no jejum de dias alternados, que você fica 24 horas, né, ou com quase nada, ou muito pouca caloria, não vai ser a melhor coisa para o seu músculo, que precisa ali de uma certa distribuição de proteínas ao longo do tempo. E aí, falando do treinamento, também vai depender da intensidade do treinamento que essa pessoa vai fazer. Então, um treino de musculação ali leve, moderado, até dá para fazer em jejum. Lembrando que, como o carboidrato demora aí de 4 a 5 horas entre você comê-lo, passar pela digestão, metabolismo e parar como energia no músculo, na forma do glicogênio muscular, vai aí pelo menos umas 4 ou 5 horas. Então, também, né, o que você falou, às vezes a pessoa fica sem jantar, não toma café da manhã e quer ir treinar. Você está muito tempo ali sem conseguir fazer essa sua reserva de energia, então isso pode prejudicar o treino. Se for um treino de mais alta intensidade, um leve, moderado, se a pessoa estiver acostumada, até vai, mas a gente adapta, né? Tem que fazer com o nutricionista, a gente tem que adequar as calorias, mas não é o melhor caminho para quem quer realmente o ganho de massa muscular. E para quem quer também essa questão, já tudo puxando para neuro, né? Vamos lá, lógico, eu vou aprender aqui muito hoje. Então, também trazendo para a neuronutrição, né, a reserva de energia para o cérebro, o Rafael falou que o músculo, né, reserva glicogênio para poder... É uma reserva de energia para ele usar, enfim, quando for se exercitar. O cérebro também armazena glicogênio. Então, olha, tem reserva de carboidrato no cérebro. Porque, óbvio, fiquei um tempo sem comer, se não chegar a glicose até os neurônios, ele vai ter a reservinha dele para poder
utilizar. Então, a gente tem todo um preparo também. Vou comer, assim, consumir que alimentos para render bem no treino? Que alimentos eu vou comer depois do treino para me recuperar? Com o cérebro é igual. Que alimentos eu vou comer para amanhã estar com um rendimento bom na prova, no teste, para poder me concentrar naquilo que eu vou fazer? E que alimentos eu tenho que comer depois para poder reter essa informação? Então, é um treinamento. O exercício mental, ele é um treinamento para o cérebro. E, para isso, o cérebro tem que estar bem nutrido. Tanto, Rafael, que existe um termo chamado neurohacking, que é o conjunto de substâncias, inclusive vários suplementos, voltados para a melhora da performance cognitiva. Assim como tem suplemento creatina, beta-alanina, que melhora a performance física, tem suplementos para melhora da performance mental. E isso chamamos de neurohackers. E tem até cursos sobre isso, gente, tem curso de neurohacking. Semana que vem, sábado, eu vou lançar o meu curso de neurohacking para vocês saberem o que tem que comer, o que tem que suplementar para ficar mais inteligente ainda. Porque inteligente a gente quer ficar mais, né? A gente quer ficar ótimo, exatamente. Então, fiquem de olho aqui nas minhas redes sociais. Bom, falando em pré e pós-treino, recuperação, né? A galera na academia, já é clichê, né? Você vai lá no treco da água, tem 40 garrafinhas com o pozinho, toma o whey depois. É obrigado a dar essa carga alta de proteína logo depois do treino? Qual é a margem? Ai, Dani, você terminou de treinar? Quantas horas depois eu posso começar a fazer minha ingestão proteica para ter um bom recovery, para poder, né, repor aquilo que o músculo gastou e fazer síntese proteica? Porque às vezes a galera lá toma aquela cacetada de proteína depois do treino e fica 300 horas sem comer proteína. E outra, põe 50 gramas de proteína no pós-treino, como se aquilo fosse ser bem utilizado pelo organismo de uma única vez. Então, tem quantidade e janela metabólica, distribuição. Como é que funciona, Rafael? Pessoal, para começar, não precisa sair correndo ali da academia, não, já querendo agitar sua coqueteleira com whey protein lá no vestiário, antes de chegar aí no carro, desesperado, antes de tomar banho. Exato, isso não acontece, tá? A gente tem sim uma janela, então o que eu falo? Não precisa ter essa urgência. Desde que você não fique mais do que 2 horas sem comer uma fonte de proteína, então você pode, por exemplo, faz o seu treino de musculação, vai para casa, toma seu banho e aí tranquilamente vai jantar, não tem essa urgência toda, né? Então, ou às vezes a pessoa treina e já vai almoçar depois, né? Então você não vai ficar muito mais do que 2 horas sem comer proteína, não tem problema. Então isso é uma questão que a gente já começa a desmistificar, que não precisa dessa urgência. E como eu falei na questão anterior, é super importante que haja uma distribuição mais igual, né? Mais homogênea ao longo do dia da proteína. Porque a gente sabe que a gente precisa dessa ingestão de uma forma mais constante, né? No dia, pelo menos aí umas 4 refeições com proteínas eu gosto de colocar. Tá? Então essa urgência não é tão assim, a não ser que, e aí a gente sai um pouco da nutrição estética e vamos para a esportiva. Pessoas que têm mais de um treino por dia. Aham. Então isso acontece muito. Eu tenho pacientes, né, que fazem triatlon, né, os triatletas principalmente, que eles fazem, por exemplo, uma natação de manhã e depois vai pedalar à tarde. Essa pessoa precisa de uma nutrição bem mais adequada e com um pouquinho mais de urgência para a reposição dos nutrientes. Uhum. Mas alguém que faz a musculação já é uma coisa um pouco mais tranquila. Não precisa ser tão assim... sai na correndo. Paranoia, sai correndo tipo, vamos sair da atropela. academia, vamos ali escolher uma blusinha para eu malhar. Não posso, eu tenho que comer proteína, que senão eu vou catabolizar, né? Não é assim, exato. Dá para ser simpático também. E aliás, fazendo um gancho também, aquele papo de que o whey hidrolisado é melhor porque ele tem uma digestão mais rápida, uma absorção... Esquece. Whey proteína hidrolisado, a gente pode falar depois, né? Para umas situações muito específicas, muitas vezes até condições, né? Doenças específicas, mas para pessoa que não tem problema, assim, com leite, com lactose, vai no whey concentrado mesmo. Sim, economiza. Mais barato, mais gostoso, mais disponível. Sim, sobra dinheiro para um tênis novo, para fazer um plano da academia legal. Exato, isso que eu falo. Né? Prefiro investir, sei lá, de repente num personal trainer, um cara bom para montar seu treino. Isso. Né? Então, eu acho que é um investimento melhor. E inclusive até é bom que você falou, porque seria a próxima pergunta mesmo que eu ia fazer. Então, a gente já tem a pergunta que não falta, né? Sim. Vamos lá.
Assim, qual é o critério de escolha? Já sabendo que eu treino e eu preciso consumir proteína depois. Certo. E aí, gente, a proteína não só para quem faz musculação, para quem corre, para quem pedala, houve um desgaste muscular, houve um estresse ali da fibra muscular, independente do tipo de treino. E aí, ok, eu tenho que comer proteína. Como é que escolhe? Ah, eu vou usar whey, eu vou usar proteína de carne, eu vou usar vegana, eu vou comer ovo, eu vou comer frango. O que funciona mais, né? Porque a pessoa chega na prateleira, fica nervosa e não compra nenhum porque ela já se perdeu com o negócio, né? Bom, para começar, o whey protein, né? O que é o whey protein? Vamos explicar rapidinho. É a proteína do soro do leite. Então, vamos uma forma bem fácil para o pessoal entender. Imagina aquele queijo que tem aquela aguinha. A indústria vai lá, ela vai pegar essa aguinha do queijo, vai concentrar, vai passar por um processamento e aquilo é a proteína, né, do soro do leite, que é uma parte da proteína do leite, que depois a gente tem a caseína e outras derivadas. E aí o que acontece? Pensem que isso nada mais é do que um substituto para um outro tipo de proteína de alta qualidade. Então, se você quiser, né, às vezes a pessoa não quer tomar whey protein, não tem problema, a gente monta uma dieta sem whey protein. Mas aí será que ela vai ter tempo e disposição para, de repente, no trabalho, no escritório, abrir uma marmita, sei lá, de carne moída com arroz? Ou ela tá na rua, na correria, de repente tá lá com a coqueteleira com o whey protein, ela mistura água e já toma de uma forma muito mais prática. Então, ela, pela praticidade. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E aí, né, falando do whey protein concentrado, isolado e hidrolisado, né? São variações. Né? O whey concentrado, ele tem aí a primeira leva, digamos assim, de fabricação, porque ele vai ter um teor de lactose maior, vai ter um pouquinho mais de gordura, mas assim, para alguém que não tem problema com leite, com lactose, não vai fazer tanta diferença aquelas 3, 4 gramas de carboidrato que tem aqui, ali naquele whey protein. Um whey protein concentrado, você faz a conta ali, pega o rótulo, né? Divide a quantidade de proteínas pelo que está ali na porção, se der pelo menos uns 65%, 70% de proteína na dose, já é um whey protein ok. Tá? E aí, o isolado ele vai passar por um processo a mais, que vai retirar boa parte da lactose, das gorduras, então já começa a ser mais indicado para as pessoas que têm uma certa intolerância com esse nutriente. Então, é aí que a gente começa. Então, só para resumir, se você é uma pessoa saudável, não tem qualquer tipo de problema, opte pelo concentrado mesmo. Ele é mais barato, mais gostoso, né? mais fácil de encontrar. E aí, por que vegano e por que proteína da carne, né? Obviamente, não existe whey protein vegetal. Não existe whey protein vegano. Eu comprei o whey da carne. É proteína vegetal em pó. E aí é para o público, né, que não quer, ou que não quer tomar leite, às vezes até um ovo lacto vegetariano, mas ainda assim não quer, já começa a querer se desligar ali do whey protein. Então nada mais é que normalmente é uma proteína da ervilha, do arroz, né, derivada aí dos vegetais, hoje a gente tem até do girassol, da chia. Tem de amêndoa. Tem umas variações aí para esse público que não quer realmente. E tem muita gente que sente um desconforto com whey protein. E aí a gente pode usar a proteína vegetal. E num outro caso, a pessoa que não gosta até do sabor também, às vezes porque gosto é gosto, né, Dani? A gente tem a proteína isolada da carne, que também pode ser uma opção, inclusive para aquelas pessoas que têm um intestino um pouco mais inflamado, irritado, porque quando a gente vai para as proteínas vegetais, a gente também tem que tomar cuidado com a fermentação quando a gente fala até em FODMAPs. Isso, né? exatamente. Que são os alimentos, né, de origem vegetal que fermentam muito. Então, às vezes, a pessoa não vai se adaptar com whey protein, ela não vai se adaptar com a proteína vegetal, a vegana, e aí ela pode se adaptar com a proteína da carne. E não tem gosto de carne, viu, pessoal? Tem várias marcas boas no mercado, sabor chocolate, baunilha, banana. Tranquilo, tem umas que é banana com canela, Sim. Tem umas marcas aí que tem uns sabores bem bacanas. Às vezes eu falo, né, para os meus pacientes que, enfim, por algum motivo, a proteína, o whey protein, uma proteína vegana não se encaixa. Gente, nós vamos usar a proteína de carne. Ele acha que ele vai abrir o pote, vai ser um torresmo picado. Assim. Não tem nada a ver com a carne. Inclusive, ele tem uma palatabilidade muito boa e uma digestibilidade muito boa a proteína da carne, né? Por isso que eu falo, eu acho que até prefiro, né? As pessoas acabam preferindo a proteína da carne pelo sabor e pela textura do que a proteína vegana. Porque ela é mais arenosa, ela tem um sabor mais... É um pouco mais difícil, né? Para a maioria das pessoas. Sim, exatamente. Então, não tem gosto de torresmo. Não precisam ter medo da proteína da carne. Até porque se fosse gosto de torresmo, tem gente que ia gostar. Já vou logo dizer o quê? Quem que vai gostar? E aí, Rafael, tem a velha questão. Eu acho ruim o whey, eu não gosto do sabor, tem gosto, sei lá de quê. Ou, enfim, às vezes ela tem uma certa resistência ao sabor da proteína em si. E aí o mercado nos oferece aquela prateleira bem colorida, sabor churros, calda de chocolate, floresta negra, morango com chantilly aromatizado nas florestas negras, enfim. Então, realmente a indústria ela nos dá
milhões de opções para tornar aquele momento um pouco mais prazeroso. E aí eu pergunto, ok, tudo bem aquele monte de aditivos que são colocados no whey ou na proteína vegana, o que é que seja, né, na proteína em pó, ou a gente ele já começa a prejudicar a qualidade da proteína por conta de aditivos, né? O que você acha da gourmetização da proteína? Em excesso. Exatamente. É o que eu sempre falo para os pacientes, Dani, uma coisa que vale para qualquer produto que você for comprar, né, para consumo. Quanto menos ingredientes, melhor. Então isso vale para tudo que você for comprar. Vai no supermercado, você tem uma lista gigante de ingredientes, principalmente aqueles que você nunca ouviu falar, nomes estranhos, provavelmente não é uma boa opção, né? A gente sabe que, infelizmente, né, um pouco da indústria faz isso para baratear o produto, claro, fica um custo menor, mas se a gente puder usar, né, produtos um pouco mais naturais, por conta de aditivos, corantes principalmente, aí isso acontece muito. Pessoas que passam mal têm uma certa irritação intestinal por conta de corante. Então, uma das coisas que eu falo, né, dependendo do sintoma, fica atento, será que não é o whey protein que você está tomando? Né? Qual é o corante que está sendo utilizado? Então, alguns deles também utilizam polióis também, que pode causar um desconforto gástrico. Tem que ficar muito atento aí com a lista de ingredientes, você tem toda a razão. O rótulo tem que ficar de olho, até porque... Quanto menos, o menos é mais. Exatamente, enxuto, né? Até porque eu sou a rança do rótulo, né? Por quê? Porque em neuronutrição, os aditivos químicos, eles realmente são muito ruins. Em especial, adoçante artificial, o aspartame, e tem, sim, proteínas com a presença de aspartame. Para mim, já estragou. Por diversos motivos, inclusive por alterar a microbiota intestinal e porque aumentam no cérebro o nível de glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que não pode estar em excesso no cérebro e o aspartame aumenta o nível desse glutamato e está associado até mesmo com glutamato elevado. Com falta de foco, atenção, concentração, TDAH, irritabilidade, dor de cabeça, aumento de percepção de dor. Então, assim, é um negócio muito anos 80, aspartame. E ainda há mais. Digamos que eu consumo aspartame, o aspartame aumenta o nível de glutamato do meu cérebro, a alteração bioquímica que isso gera no cérebro, enfim, acaba promovendo uma alteração epigenética que favorece os meus filhos, as próximas gerações, a terem problemas por conta dessa alteração causada pelo aspartame. Então, é uma mudança transgeracional. Eu me lasquei, comi errado, mas eu ferrei com o cérebro de quem veio depois. Isso é muito sério. E também tem o ácido benzoico, ou benzoato de sódio, que está muito presente, e não só em proteína em pó, mas em barrinhas, em cookies com concentração de proteína. Os próprios embutidos, né, Dani? Exatamente. Aí a lista de alimentos é gigantesca. Mas, às vezes, a nutrição esportiva, né, a indústria dos alimentos proteicos, isso aqui é low carb, isso aqui é high protein. Você acha, nossa, que legal, é saudável. Mas não tem só proteína e low carb ali. Vai ter uma quantidade de aditivos químicos. Para mim, aquilo virou um fast food. Eu falo para os pacientes, tomem muito cuidado com produtos low carb, diet, essas coisas muito diferentes. Ceto, né? Keto, não sei das contas, paleo. Tomem cuidado. Não é assim também, não. Não vai saindo comendo como se não tivesse problema nenhum. Isso, low carb, tirou o carboidrato, liberou, né? Às vezes só porque não tem açúcar e glúten... acha que o resto que ficou lá nem sempre assim, não. E às vezes tem açúcar disfarçado de outro nome, né? Bem lembrado. Me diga assim no rótulo, quais são os açúcares disfarçados? Eu acho que o top 1, que é o que mais aparece, que o pessoal confunde, é maltodextrina. Ai, Jesus, açúcar puro. Então é um açúcar. Ela tem uma velocidade de absorção talvez um pouquinho menor, mas é um açúcar. Então às vezes acontece muito com paçoca, né? A paçoquinha diet. Qual que é o primeiro ingrediente? Né? Amendoim, maltodextrina. Não tem açúcar, tem maltodextrina, é diet. Exato, Então, assim, tem vários desses ingredientes que... todos os xaropes, né? Mesmo que seja xarope de arroz, xarope... É tudo açúcar. O nome xarope é igual a açúcar. Isso é legal, isso é importante evitar. Pode ser eu xarope não sou nutricionista chato, mas tem alguns alimentos, alguns ingredientes, os ultraprocessados, né, dos embutidos, né, esses xaropes da vida. Então, isso realmente eu peço para evitar. Não é o arroz com feijão o problema. Coitado, né? Não vou comer tal alimento que faz mal. Não vou comer arroz à noite. Coitado. Nossa senhora, eu comi macarrão. Esse aqui tem raiva, que um dia cheguei com um pedaço de pão com geleia. Meia-noite, tá comendo pão com geleia. Mas era meia-noite, 1 da manhã. Tá fazendo glicogênio pro dia seguinte. Amanhã de manhã eu
vou treinar, me É deixa lógico. meus carboidratos em paz, né? Não me exato. irrite, não me irrite. Então, o carbo no pré-treino ainda é recomendado e o carbo no pré-treino mental, estudar, se concentrar, também é. Tá? Então, e aí eu vou aproveitar e jogar uma intriga aqui pro povo, para quem tá assistindo, para quem vai estar nos assistindo, né, no YouTube, no Spotify, aqui nos comentários, diga qual foi a cilada fitness que você já caiu. Tipo assim, comprei aquela proteína em pó, aquela barrinha, achando que eu ia arrasar, e aí vai lá no armário seu e veja as tranqueiras que tem lá no rótulo e escreva aqui pra gente dizer o quão enganado você foi, viu? Porque 90% do povo é enganado. Até a gente, às vezes, Rafael, cai num migué, poxa, passou desapercebido. Imagine quem é enganado pelo mundo, né? Fake da indústria, né? Acontece muito, exatamente. Então, Mico Fitness pode escrever aqui nos comentários, viu, gente? Que é uma coisa ótima. Bom, outra pergunta, já aproveitando o gancho do carboidrato. Vamos que é carboidrato. Eu Tem gosto que de falar carboidrato. dele, vamos desmistificar ele, é importante. Ah, falaram de refrigerante zero? Ah, é uma boa, hein, Dani? É. Olha. Que descobri que era açúcar caro. Excelente pergunta. Palatinose, Vamos Rafael. falar dos É dois? açúcar caro. Vamos. Começa o então refrigerante. Vamos começar o refrigerante. Refrigerante zero, diet, sei lá o quê. E aí? Aí que tá. O refrigerante zero não é um alimento saudável, que fique bem claro isso. Tem corante, tem os aditivos. Mas assim, num processo de emagrecimento, se é uma pessoa que... Às vezes tem paciente que toma Coca-Cola normal de manhã, no almoço e à tarde. E à noite, se deixar. 4 latinhas por dia. De repente, num processo... Porque eu sempre falo, né? A primeira dieta, a primeira estratégia nunca é a perfeita. Mas é o que é possível de ser feita. Então, às vezes, você trocar naquele momento para alguém que só, sei lá, toma 3, 4 latinhas de refrigerante normal por um zero naquele momento, é um passo já que a gente já vai conseguir ter algum benefício. Depois a gente vai trabalhando de tirar o zero também. Então, assim, não é saudável, mas a gente pode usar ele de alguma forma num primeiro momento, num emagrecimento. Tá? E o segundo era a palatinose, né? Palatinose descobriu que é um açúcar caro. Palatinose, na verdade, é o nome comercial, né? É isomaltulose, é um carboidrato aí derivado da beterraba. Na verdade, ele tem só uma diferença química, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas por quê? Ele deixa ele, teoricamente, com um índice glicêmico mais baixo, né? Então, ou seja, a gente até poderia pensar naqueles esportes de mais longa duração, né? O cara que pedala aí 4, 5 horas, tomar uma palatinose antes de treinar. Mas é quando você pensa, né? Um carboidrato de mais lenta absorção e digestão, por que não, então, uma aveia? Né? Um pão integral? Por que precisa comprar um suplemento tão caro que vai ter mais ou menos o mesmo efeito? Então, assim, é um suplemento que talvez pela praticidade, mas assim, ele acaba sendo muito caro, o custo-benefício acaba não... Às vezes não compensa, né? Tipo assim, a pessoa vai lá... A pessoa tá acostumada mesmo. Sim. Ou ganhou na Mega Sena, os Pix estão entrando, ela quer gastar, deixa ela o dinheiro dela, compra o que ela quer. Mas não é né? obrigatório não, Dani. Não, né? Não. Porque assim, quando você realmente tem um treino de mais de 1h30 de duração, a gente sabe como é importante para manter a performance, oferecer carboidrato durante. Aí, qual carboidrato vai ser adicionado depende muito daquela pessoa. Então, se eu quero colocar uma palatinose na garrafinha de água, se eu quero levar um sachê de gel, se eu quero levar um pãozinho, uma batata, uma fruta seca, algum carboidrato tem que entrar nesse momento. E com o nutricionista você vai decidir o quanto e o qual que você vai consumir, né? Mas tem gente que se adapta super bem com palatinose, tem gente que não precisa. Então, vai de diversos motivos. Mas que tem que ter carbo durante o treino longo, tem que ter, né, A Rafael? gente tem uma recomendação na nutrição esportiva de que exercício físico com duração acima de 1h30, a gente já pode começar a repor o carboidrato. E aí, durante o exercício físico, como você já está ali, né, com o seu metabolismo, né, pensando na performance, a palatinose já não seria interessante, porque você precisa ali de um carboidrato que tem uma digestão e uma absorção rápida. Rápidos. E aí vai isso que você falou, Dani. Aí depende muito do que a pessoa prefere. A gente tem diversas opções. Temos o carbogel, temos uma maltodextrina, pode ser mel. Depende muito da pessoa, o que ela... Tâmara. Tem muita gente que vai... Eu tenho, por exemplo, uma atleta que ela faz prova em alto mar, né? Faz aquelas travessias. Ela adora rapadura. Ela consegue ali levar numa IO ou na pessoa que está acompanhando ela adora. Por quê? É um carboidrato, sim, né? De fácil digestão. Então precisa, mas é carboidrato. E até desmistificando mais uma coisa, pessoal,
paz de amendoim, óleo de coco, isso não é pré-treino, isso não é intra-treino. Então, assim, isso não serve quando a gente pensa em performance. Não confunda um alimento que tem muita energia, como a gordura, né? Se a gente parar para pensar, 1 grama de carboidrato, 4 quilocalorias, 1 grama de gordura, 9 quilocalorias. Só que não confunda isso com ser eficiente em produzir energia para o exercício físico. Né? Então, é carboidrato. Então, às vezes eu vejo ciclistas que comem, né, amendoim ou comem coisas com gordura no meio de um pedal de 4 horas. E aí, quando a gente troca e põe um carboidrato de mais fácil de gestão, a pessoa já vê a diferença na hora. Sim. E a última coisa também que eu acho interessante falar, as pessoas aí, até voltando um pouquinho para a história do jejum, quem costuma, né, treinar muito cedo pela manhã, a refeição mais importante dessa pessoa é o jantar. Então, precisa ter carboidratos ali no jantar para que dê tempo de fazer a digestão, passar pelo metabolismo e aí isso virar energia, porque demora, né? Como eu falei, 4 a 5 horas. Então, alguém que, se precisar, se quiser treinar em jejum de manhã cedo, essa refeição, a última antes de dormir, é fundamental que tenha carboidratos, né, bem escolhidos na quantidade certa. Você viu, Henrique, por que eu comi pão com geleia 2 da manhã? Eu sou nutricionista, eu sabia o que eu estava fazendo. Em nenhum momento eu estava sendo enganada ou querendo iludir as pessoas. E não me irrite, porque eu tenho razão. Então, esse consumo de carboidrato, à noite, por exemplo, uma pessoa que vai treinar de manhã, né? Esse consumo de carboidrato no jantar é interessante para formar glicogênio, uma reserva de energia para amanhã. E se essa pessoa, Rafael, estiver querendo emagrecer, tipo assim, eu quero render bem no treino, eu quero hipertrofia, eu treino 7 horas da manhã, eu posso comer carboidrato à noite, mesmo querendo reduzir o meu percentual de gordura? Que o pessoal taca o pau no Essa carboidrato. pergunta é muito boa, né, Dani? Vamos responder ela assim, de uma forma... o que acontece? Nós somos nutricionistas, a gente sabe da qualidade que um alimento tem que ter, né? A gente tem que escolher alimentos saudáveis, só que a gente não pode esquecer que a coisa principal, onde começa o emagrecimento, né? O topo da pirâmide, né? A gente tem que pensar, é o déficit calórico. Então, ou seja, se você quer emagrecer, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Claro, depois a gente vai adaptando os melhores alimentos, mas se não tiver o déficit calórico, você não vai emagrecer. Nada. Comer meio quilo de pasta de amendoim por dia, low carb, vou emagrecer. Né? Perfeito. Exatamente. Um alimento é saudável? Mas ele é extremamente calórico. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, com isso, a gente começa já a definir algumas coisas. Então, por que não comer carboidrato depois das 6? É porque existem alguns estudos que mostram que a nossa resistência, né, a nossa sensibilidade à insulina, né, que é a nossa capacidade de, digamos, captar a glicose para dentro do músculo, ela diminui nesses horários, né, mais vespertinos noturnos. Mas aí isso não significa que você comer carboidratos depois das 6 de uma forma correta, com salada, com feijão, com uma carne magra, vai te trazer prejuízos na sua sensibilidade à insulina. E aí, voltando de novo para a nutrição esportiva, não tem como separar isso. Se a pessoa quer ter performance no treino no dia seguinte, ela vai ter que comer carboidrato à noite. E assim, não confundam, pessoal, também estratégias low carb, né, com pouco carboidrato, com estratégias zero carbo. Que isso é muito comum de acontecer. É o que eu sempre falo. Você quer emagrecer? Tem que treinar bem para você poder gastar energia. E para você treinar bem, tem que comer bem. Então, aquela coisa de cortar tudo e chegar na academia bocejando, com sono, desanimado, né, sem disposição, não tem como. Economizou no consumo calórico e vai gastar. Economizar ainda mais no gasto. Exato. Essa balança não dá certo. Exatamente. Né? Não dá certo. Por isso eu como pão com geleia 1 da manhã. Podem ter raiva de mim que não tem... Se você tiver no seu déficit calórico, não quero, nem tava no déficit. Eu nunca tô no déficit calórico. Eu tô sempre, pelo menos... Tem outras variáveis também, né? Que vão... Sim, Exato, sim. Eu queria comer E eu foi sou feliz com nutricionista. isso. E eu sou a nutricionista. Eu que escolho, então ninguém tem que dar as regras, né? E a gente eu não decidi. tem que ter medo, né, Dani, de comida. Hoje as pessoas... Não. Aliás, as pessoas estão com medo de comer. Né? Sempre. É a velha história de que desde quando que um prato de arroz e feijão é capaz de engordar alguém. E outra coisa, pessoal, nenhum alimento sozinho é capaz de engordar ou emagrecer alguém. Só que as pessoas estão ficando com medo de tudo. Posso comer isso? Posso comer aquilo? Não posso. Daqui a pouco você vai ficar sem opção para comer. E eu, Rafael, que trabalho com neuronutrição, eu tenho sentido muito isso como uma barreira no meu trabalho. Porque cérebro, ele não aguenta abuso, não aguenta moda, ele não tem essa flexibilidade para você conseguir tirar uma coisa e achar que ele vai ficar bem. Então, é muita queixa de fadiga, e fadiga também tem relação com redução do nível de alguns neurotransmissores, excesso de glutamato.
é muita queixa de fadiga, de memória insuficiente, de sono ruim. Então, os cérebros, eles estão extremamente desnutridos. E não adianta você... eu vou me concentrar porque eu vou decorar essa matéria. Eu vou me concentrar porque amanhã eu vou acordar bem. Eu vou focar porque amanhã eu vou dormir. Tem coisa que não é você, não é a sua vontade que determina. É a bioquímica do cérebro que tem que estar de acordo com aquilo que ele precisa fazer. E se você não come bem... Cérebro é absurdamente exigente. A quantidade de nutrientes, de macro e micronutrientes que o cérebro gasta... 30% da glicose que você consome por dia vai para o cérebro. 20% do oxigênio que você respira vai para o cérebro. Desse tamanho, pobrezinho. E você tá mendigando a comida, gente. Como é que vai ficar plena sem comer? Não dá certo. Não dá. Aí fica mal-humorado, depois acha que é azar, né? Não tem como. Rafael, olha, eu vou dizendo que já faz quase 1 hora que nós estamos aqui. Já deu tudo isso? É muito papo. O papo tá muito bom, né, Dani? Não, eu vou querer... Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Quem quiser que fique até amanhã, deixa aqui nos comentários. Amanhã. A gente repete, amanhã, faz de novo. Dobra o tempo, né? Bom, eu até combinei com o Rafael que eu ia fazer um quiz aqui. Eu tinha que trazer a plaquinha, eu vou trazer a próxima vez a plaquinha. Sim, não, né? E aí a gente vai combinar, eu vou dizer o nome do alimento, ele vai dizer pode, não pode ou talvez. Ou então sim ou não ou talvez. Tá, Rafael? E aí vou começar aqui, vamos começar com as coisas assim meio mais polêmicas. Mais polêmicas. Vamos embora pra polêmica. Pãozinho francês. Qual é do pãozinho francês? Quem não gosta, né, Dani? Quem nunca comeu. Quem não gosta de um pãozinho francês? Pode, Dani, pode. Se é uma pessoa saudável, que não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema de saúde, assim, mais específico, pode ser utilizado. O que eu sempre falo? O contexto é sempre mais importante. Porque, é claro, você comer um pão francês puro, né, só ele ali sozinho naquela refeição, tem um impacto diferente no seu organismo do que se você rechear ele com um ovo mexido, por exemplo, e uma fruta. Então, a gente tem escolhas, né? Que o nutricionista, esse é o nosso papel, né, Dani? É ensinar as pessoas a comer. Na verdade, a gente tem que ensinar a comer e não ensinar a ter medo de comida. Então, você quer comer seu pãozinho francês dentro de um contexto, né? De uma vida em que você tem exercício físico, tá tomando água suficiente, tá treinando. Então, come frutas, verduras, legumes. Um pãozinho francês no seu café da manhã, se for para te deixar feliz com a sua dieta, né? Porque eu considero, uma das coisas mais importantes da nutrição é a adesão. Não adianta você fazer uma dieta que o paciente não consegue seguir. Então, se aquele pãozinho faz parte, né, daquele contexto, não tem problema. E, de novo, para uma pessoa saudável, um pão francês com geleia pode ser um excelente pré-treino. É carboidrato, de fácil digestão, e vai te ajudar bastante na performance. E fica dentro da quantidade calórica que a pessoa tem direito. Exatamente. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá calculado. Pois é. E se você amanhã vai para aula, vai para a faculdade, vai trabalhar, vai ter que colocar o cérebro para funcionar, pode levar, assim, de lanchinho da tarde também um pão carioquinha, um queijinho branco, um frango desfiado, um atum. Um patezinho ali, né? Uma ricota. Uma cenourinha ralada. Perfeito. E vai com o pão francês. Leva. Eu lembro, quando eu fui fazer vestibular, em 1920 a.C., eu tava lá na prova, e eu já gostava de cérebro nessa época. Eu aqui na prova focada, e eu vi que a minha concorrente do lado, ela levou uma barra de chocolate para comer durante a prova. E eu falei, bem feito, tomara que ela coma tudo e se lasque. Por quê? Porque o excesso para o cérebro também é ruim. O carboidrato de menos é uma energia que é privada para o cérebro, mas o carboidrato demais, aquele pico de glicose chegando no cérebro também não é bom. Então, é o equilíbrio. E eu fiquei muito feliz que eu vi ela comer a barra inteira. Mas aí, depois eu passei no vestibular e ela também era minha colega de turma. Então, deu tudo certo. Mas assim, não é para comer uma barra de chocolate enquanto tá fazendo a prova. Mas é o contexto, Dani. O contexto da refeição, né? Nunca olhar um alimento de forma isolada, mas como que ele está inserido ali naquela refeição. Isso que é importante. A outra coisa, que pelo menos, enfim, lá no Ceará, de onde eu vim, eu sou catarinense, mas morei 22 anos lá. Lá no Ceará, o povo adora creme cracker, rapaz. Creme cracker. Eu tirei o pãozinho e comi a creme cracker porque é bem fininha, bem sequinha, bem fit, né? Fez uma péssima escolha. Porque se a gente pensar que o pão francês está ali, né? Farinha, água, sal, só isso, né? Coitado, né? Acabou. Ok. Agora, você vai para uma creme cracker, né? O que tem ali dentro? O que tanto que tem de gordura, de sódio, né? Não é realmente esse aí, não. Esse não. Então, na briga, pão carioquinha, quer dizer, no Ceará é carioquinha. Pão francês, sim, creme cracker, não. Eliminada do jogo, sai fora. Bom, outra coisa, atum em lata. Ainda temos
isso ainda é um mito. Não, eu não vou comer enlatados. Então, atum em lata eu não vou comer. Atum em lata, qual a sua opinião sobre ele, Rafael? Pode sim, pode. Ele é uma opção prática de proteína, né? Ajuda muito nessa vida corrida. E outra, Dani, a gente também tem que ser bem realista. Eu falo nutrição na vida real. Então, para quem tem vida corrida, tem filho, trabalha, né? Tem família, é uma opção de praticidade. E aquela história também de que em água ou em óleo, também o pessoal tem muita confunde isso. Tanto faz, a gente já sabe que não tem tanta diferença. O que eu falo? Escorra bem o óleo antes de usar o atum e pode usar ele no seu sanduíche, num rapidez, em alguma preparação que você for fazer, que de forma prática vai ajudar bastante a bater a proteína da sua dieta. Pois é, eu gosto bastante de prescrever atum também e realmente recomendo que escorram bem, até mesmo porque o atum a gente sabe que tem mercúrio, a própria latinha, se for ali amassada, pode liberar alguma coisa. Nunca ser amassada. Não pode. Então, até mesmo para o mercúrio que tem na própria carne do atum, como quando a gente coloca aquele óleo, quando a gente elimina aquele óleo, parte do mercúrio que está no atum vai embora. Então, você torna o atum melhor, mais saudável ainda quando compra em óleo. Ah, mas tem mais caloria. Esquece essa parte, tá? Escorre bem o óleo, exato. Mas pode usar o atum lá. Pode. Então, vamos comer atum. O que é? Pensei que era... O que é? Tem pergunta? Pergunta. Não é da live, é da produção. É da produção. Pergunta da produção. O atum com maionese e o pão, pode? Ixi. Pronto, atum a gente liberou. O pãozinho francês também. E a maionese nesse migué aí, a Rafael? maionese. Vamos trocar por um requeijão light, vamos trocar por creminho de ricota. Porque a maionese ridículo. é a mesma coisa que eu falo assim, eu gosto de ensinar meu paciente a comer. Então, por exemplo, vai comer um hambúrguer, vamos tentar evitar a maionese, que é pura gordura, mas um ketchup e uma mostarda, tem ali os conservos, mas é um pouco menos, é um dia na semana, né? Vai ser com a sua família para comer um hambúrguer, mas a maionese vamos evitar, né, Henrique? E não me irrita, porque isso aí é tentando mudar a resposta que ele já tem, tá? Não vai mudar, o Rafael, a gente Ele tá combinou... tentando ver se alguém concorda. Coitado, o Rafael, a gente combinou a resposta já. Bom, bacon com cream cheese e parmesão, porque é low carb. É uma questão... Olha, o excesso de gorduras saturadas, né, que isso a gente vê muito, né, as pessoas fazendo dieta cetogênica, dieta low carb, que acaba comendo mais gorduras, mas que tipo de gordura? Então, isso jamais eu costumo incentivar. Não é a gordura saturada, ou seja, não é essa gordura animal, do bacon, da manteiga, do cream cheese, porque aí realmente a gente sabe que ainda o posicionamento que a gente tem é de que excesso de gordura saturada vai trazer prejuízo para a saúde cardiovascular. E para a saúde cerebral, o excesso de gordura saturada também é péssimo, né? Isso aí já são artigos publicados há trocentos anos. Quais são as coisas que fazem mal ao cérebro? Tem uma lista básica. E a gordura saturada talvez seja a primeira da lista. A gente não pode consumir uma quantidade de gordura saturada acima de 15% do valor calórico total. 10, né? Eu tô sendo boazinha com 15%. Tá sendo boazinha. Então, 10% do... e acabou a palhaçada. Então, 10% do consumo calórico diário, no máximo, vindo da gordura saturada. Porque quando a gordura saturada ela tá muito acima do ideal e acima dos outros tipos de gordura, do ômega 3, da monoinsaturada, imagine que a gordura saturada ela incorpora ao redor dos nossos neurônios. Nos neurônios tem uma membrana que é cheia de gordura. O cérebro é um órgão muito gordo. Então, essa membrana que fica ao redor dos neurônios, ela é feita de muita gordura. E se você come muita gordura saturada, você incorpora muitos derivados dessa gordura saturada ao redor do neurônio. Isso, para a saúde cerebral, é péssima. Atrapalha a comunicação entre os neurônios, acaba sendo mais viável você ter uma neuroinflamação, é mais pró-inflamatório. Então, assim... tem que diminuir o consumo de gordura saturada e também tem que diminuir o consumo de ômega 6, os óleos vegetais. Tem que ficar ali, bonitinho no cantinho deles também. E aumentar de monoinsaturada, ômega 3, abacate, azeite de oliva, castanha. Mas também não significa que agora vai comer 50% da dieta desse tipo de gordura, porque, né, é uma proporção. É manter os três pelo menos ali na mesma proporção, já vai dar certo. Mas não é o que a gente vê. A gente vê um montão de saturado, um montão de trans... e pobre em gordura monoinsaturada ômega 3. Esse é o grande desafio, né? É fazer uma dieta que seja low carb, só que eu duvido, né? Acaba sendo a maior parte em gordura saturada. A gente vê as pessoas, a questão, né? O bacon, a manteiga. Queijo mussarela. O queijo parmesão, né? Que você colocou aí. Exato. É bom,
Mas uma colherinha em cima do brócolis já tá bom, já, né? Vamos fazer um negocinho contexto, organizado. Né, Dani, né? Então, né? Exatamente. Lembrando que quando a gente come saladas, vegetais, verduras, nessas refeições, é até uma dica que eu dou. Se você tá num lugar, você tá fora da sua casa, não tá num evento, né? Vamos trazer a nutrição para a vida real de novo. Você não tem outra escolha? Tem só coisa gordurosa para você comer? Claro, coma o mínimo possível, mas se tiver, tenta achar alguma fonte de fibra junto, porque isso também já vai dar uma amenizada naquela absorção intestinal. Vai deixar a refeição, digamos, é redução de danos que eu costumo falar. Uhum. Né? Porque dano então vai ter, mas vai ser um pouco mas menos... Mas a gente tenta dar uma... Exato. um pouco menos ruim, exatamente. Né? Tá. Então, já perguntei, álcool. Ah, boa. Mas olha, sextou, vamos tomar uma cervejinha, vamos ali tomar um uísque. Enfim, primeiro, pode beber alguma coisa? E segundo, qual é a melhor bebida? Qual é aquela tá liberado e aquela que é proibida? Todo mundo pergunta isso. É uma pergunta muito comum, né? E nós já sabemos a resposta, mas vamos responder de novo. Vamos responder. Né? Primeiro que a gente não tem uma dose mínima de segurança de álcool, então, assim, o mínimo possível, né? E a gente também não vai falar para as pessoas, não, parem de beber, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não consegue. Então, qual que é o nosso papel como nutricionista? Orientar e tentar ajudar que seja uma forma com danos menores, né? Redução de danos. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, além de beber o mínimo possível, tenta intercalar com água. Então, vamos supor, você vai tomar ali duas long necks, toma um copo de água entre elas, né? É uma coisa que a gente pode fazer. E, claro, respondendo também a sua pergunta, Dani, não existe bebida pior ou melhor. Porque se a gente pensar em teor alcoólico, né? A gente tem ali a cerveja com menos teor alcoólico, só que você acaba bebendo mais. E a gente tem o whisky, por exemplo, que tem um teor alcoólico muito maior, que você acaba bebendo menos, mas no final das contas é álcool, vai prejudicar a performance. A gente tem efeitos deletérios do álcool não só para a questão do ganho de peso, mas também para outros fatores. E voltando para a nutrição esportiva, a gente tem a piora da performance, porque duvido, quem encheu a cara no domingo vai treinar na segunda-feira de manhã. Não vai. Tá? Esse é o primeiro prejuízo. Eu não sei se vocês sabem, mas 75% do nosso músculo, mais ou menos, é composto de água. Então, quando a gente bebe muito e começa a ir muito no banheiro, a gente começa a desidratar, boa parte dessa água sai dos músculos. Então, para o ganho de massa muscular, esse também já é um efeito deletério. E a gente tem um terceiro efeito do álcool, que ele bloqueia a nossa sinalização da hipertrofia, do ganho de massa muscular. Você treina, você dá um estresse para o seu músculo, dá um estímulo, o álcool vai lá e acaba com esse estímulo. Então, a gente tem os efeitos, né, deletérios do álcool. Não dá para parar de beber, não dá, mas vamos tentar diminuir, né? A pessoa que, sei lá, toma um fardo, né, de doses, sei lá, no final de semana, consegue reduzir para 4? Será que não dá para a gente concentrar em outras coisas dos eventos que não seja só bebida? Uhum. Né? Dá. É só querer. É só querer. E eu percebo também quando a gente vai ficando velho, né, Rafael? Tipo assim, a gente já não processa muito mais a bebida, sabe? Ela já não desce mais, a ressaca é pior. Já percebe, eu pensei que isso nunca fosse acontecer comigo, mas tá acontecendo. E pro cérebro, Dani, como é que é o álcool pro cérebro? Ave Maria, não, olha, Agora eu que te pergunto. E aí, Daniele, né? Gente, cérebro e álcool são duas coisas que não combinam. Infelizmente, porque eu queria dizer felizmente, porque às vezes eu gosto de beber pouco, mas eu gosto. Mas realmente, para cérebro, álcool é zero. O álcool, ele tem, sim, efeitos neurotóxicos, tem efeitos que, para o cérebro, enfim, não tem nada de bom e, realmente, quanto menos você beber, melhor. E aí, agora, imagina a pessoa que está no tratamento com depressão, com ansiedade, fibromialgia, dor crônica, o mínimo possível, E se for, assim, inevitável, beba pelo menos uma coisa que te deixa feliz. Não fique fazendo trocas, né? Eu não vou beber a cerveja que eu gosto, vou beber um uísque que é horroroso. Tem que ter um ingrediente felicidade ali naquele rótulo. Já que está fazendo algum mal, que pelo menos deixe você feliz. Então, o mínimo possível, mais daquilo que você gosta. Né? E nunca de barriga vazia, né, Dani? Outra coisa também, às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar de comer para poder caber mais calorias do álcool. Não faça isso. Não. Você vai acabar bebendo mais, vai prejudicar mais o seu organismo, você vai estar tirando nutrientes que realmente... Sério, então assim, às vezes a pessoa deixa de comer ali um arrozinho, alguma coisa... Para beber mais, não faça isso. Para caber mais álcool no estômago, exato. né? Não. Beber em jejum realmente é cilada. O que é a produção? Ele foi com esse iPad aí, já eu já fico nervosa. Será? O que é a produção? Última daqui, tô querendo Vamos lá. o vinho.
E vinho? Então, vinho, E exato. vinho? Então, E o vinho, vinho? a gente até estava falando disso antes, né? Isso. O vinho, ele tem ali seu teor alcoólico, né, por volta aí dos 15%, então ele tem um álcool, né? Vai ser prejudicial da mesma forma, a gente sabe que, né, muita gente gosta, é gostoso ali uma tacinha, mas também, de novo, o mínimo possível. E, pessoal, é um mito falar, né, isso aí já caiu por terra, de que uma tacinha de vinho todo dia faz bem pro coração. Não. Então a gente tem outras formas da gente conseguir ali as propriedades do vinho, né, o resveratrol, os antioxidantes, flavonoides, mas de outra forma, não misturada com álcool. Então, respondendo aí o vinho, o mínimo possível, sempre com água junto, né, sempre com uma refeição junto, para que diminua os danos. Os danos. E é claro, se vai beber o vinho... Que seja um bom vinho, uma boa companhia. Aprecie muito mais, né, aquele evento, a parte social, do que só ficar preocupado com a bebida. A bebida em si, exatamente. Exato, tem que ter uma boa companhia, né? Ter uma conversa lógico, boa. né? Pô, tem pergunta, produção? Não, ele ficou olhando para mim, eu fiquei, pergunta. A gente Então, faz 3 minutos. É um negócio assim, Dani, de nós louco, vamos fazer né? um volume 2 aqui sim, desse porque podcast. teve 30 alimentos que eu não acabou ainda. perguntei. O que eu risquei, eu perguntei e ainda falta 40 coisas para perguntar. Mas, de qualquer forma, eu percebo assim, sempre que eu trago um convidado aqui, a gente sempre consegue fazer uma ligação entre o trabalho dele, a área dele e o cérebro. Né? Então, seja na alimentação, seja... Eu trago alguns médicos aqui, alguns medicamentos que têm efeito para o cérebro, suplementos que são interessantes para o cérebro. Sempre tem algum jeito de a gente trazer para o cérebro mais saúde e, principalmente, prevenção de doenças, que é o que a gente está vendo aí, enfim, todo mundo com alterações de memória, humor, um Alzheimer com uma incidência altíssima, Parkinson, alterações de sono, uma menopausa muito sintomática para o sistema nervoso central. Então, a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da performance e cuidar do cérebro, porque está tudo interligado. É por isso que eu bato nessa tecla de neuronutrição e é por isso que tem curso, viu, gente? Tem curso saindo do forno, um curso assim, nossa, eu sou a que mais aprendo, porque eu uso suplementos tudo para mim, né? Lógico, a gente tem que testar sempre, né? Sim, e dá certo. Pelo menos até agora em casa ninguém reclamou muito de mim. E aí também, Rafael, tô muito contente com o nosso programa, adorei. Eu já vendo que tem mais coisa, né? A gente tem problema de falar pouco. Então... Assunto que não falta. Não falta. É bom, nutrição é um tema que todo mundo gosta. A gente tem que desmistificar e é sempre um prazer falar. Eu faço o que eu amo, né? Então, né, melhor, eu amo o que eu faço. E para mim é uma paixão, né? exato, e vice-versa. Então, para mim, nutrição esportiva é tudo, é a minha vida. Que bom. Muito obrigada pela sua presença, né? Por ter acolhido o nosso convite. Quero deixar os microfones aqui abertos sempre. Zé Dani, eu quero ir no programa falar não sei o que lá. Vamos falar, o programa a gente fala o que a gente quiser. E assim, deixe o seu contato para o povo te encontrar, porque, né, eu sei que tem muita gente que ainda vai querer continuar a conversa depois da live. Legal. Bom, eu queria muito agradecer a Dani, toda a equipe aqui da produção, agradecer aqui o pessoal do podcast. E para mim foi um prazer, foi sempre bom falar sobre um tema que, como eu falei, sou apaixonado pelo que eu faço. E quem quiser, minha rede social, né, o Instagram é rafaeldianin.nutri. E vai ser um prazer aí responder as dúvidas de vocês. Podem me chamar lá no direct e eu estou sempre à disposição para ajudar todo mundo. Ótimo. E aproveitem para compartilhar esse programa aqui, YouTube, Spotify. A gente está fazendo a live no Instagram, mas não fica gravada. Mas lá no Spotify tá o meu canal, Neuronutrição com Daniele Lodete. No YouTube também, Neuronutrição. Não, é só Daniele Lodete. Mas compartilhem, comentem, interajam lá, porque lá em casa eu tenho meta para cumprir de seguidor e daí, senão, dá problema lá em casa. Tá certo, gente? Tchau, pessoal. Valeu. Foi muito bom. Até a próxima. Obrigado. Um beijo. Até semana que vem.